Oi! No vídeo de hoje eu trago para vocês uma seleção de perfumes que são verdadeiros ícones nacionais. Sim, hoje eu separei aqueles perfumes que são assim queridos por muitas pessoas, que com certeza uma pessoa já o teve na sua vida ou que pelo menos todas têm um desses ali e conhecem. Alguns desses também estão no ranking de perfumes mais vendidos do país. Bora lá conhecer esses ícones? Bora! O primeiro perfume ícone da perfumaria brasileira eu não tenho aqui, mas eu preciso reverenciar esse perfume, apesar de muita gente ter um certo bode com ele, porque ele é um marco na criação nacional. Ele tem uma história que é muito interessante, inclusive eu trouxe até aqui ó, o livro Estação Perfume da Luciane Ricciotti para trazer a informação certinha para vocês sobre o Malbec. Sim. Vocês vão dizer aí, ai gente, não aguento mais ouvir Malbec. Malbec é isso, Malbec é aquilo. Mas o Malbec foi um marco para a história da perfumaria nacional. É um perfume que teve todo um desenvolvimento criativo muito interessante, porque teve-se que criar uma nova molécula para a perfumaria, né? Não existia essa molécula, esse trabalho com a molécula de vinho, e ele é um ícone. Inclusive, aqui no livro da Luciane, ela explica mais ou menos isso, né? Que é o seguinte. Vamos lá. A criação de um perfume é um trabalho extremamente complexo. Somente o processo de criação de fragrância pode chegar a ter mais de 200 componentes e levar mais de 2 anos, especialmente se o projeto envolver a criação de novas moléculas, como aconteceu no Brasil com o lançamento do perfume masculino Malbec de Boticário. Esse perfume contou com a criação de uma nova molécula inspirada nos barris de carvalho que armazenam os vinhos, desenvolvida pela equipe da IFF, uma das maiores casas de fragrâncias do mundo, chefiada pelo premiado perfumista Napoleão Bastos Júnior, em parceria com a equipe de César Antônio Veiga, do Departamento de Avaliação de Fragrâncias do Grupo O Boticário. Esse processo de parceria entre as equipes das casas de fragrância e seus clientes é chamado de co-criação e pode envolver a participação de consumidores que contribuem com suas sugestões e opiniões por meio de pesquisas e participação em testes e outras ferramentas de aferição. Então, o Malbec, ele é um dos perfumes que tem uma certa importância para a história da perfumaria nacional. O Boticário inovou muito com a criação dele e isso dá a entender que é um perfume que ela não se inspirou, né, em uma outra criação, um perfume de outras marcas, não. É uma criação made in O Boticário, então se você, mesmo que você não goste do Malbec, vale a pena assim conhecer e entender um pouco da história dele, porque ele é um ícone nacional, tá? E figura, inclusive, segundo pesquisa do Estado de São Paulo, né, do jornal Estado de São Paulo de 2017, como o perfume mais vendido do Brasil. A linha Malbec é a linha mais vendida, tá? Fica a dica. A segunda linha mais vendida do Brasil e também tão icônica quanto o Malbec é a linha Ecos de Natura. E eu trouxe aqui um ícone da linha Ecos que muita gente gosta. Sempre tem alguém aqui que comenta que está usando esse ícone, que é nada mais nada menos do que o Ecos Frescor de Maracujá. Eu acho que se não fosse a descontinuação do Kumaru, ele também seria um dos mais vendidos da linha Ecos, mas a linha como um todo é uma das mais queridas pelos brasileiros e a mais querida da família, né, da Natura, perdão. Perfume muito gostoso, fresco, com toque sabonetado, que assim combina bem para você usar o ano todo. É aquele cheirinho de limpeza que a gente gosta de sentir e que é meio viciante até, né? Muita gente gosta, inclusive, de dormir com o Ecos Maracujá. Eu amo esse cheiro. Eu amo tomar um banho com sabonete de maracujá e complementar com o hidratante ou com a colônia, porque é uma delícia, tá? Outro ícone, né, da perfumaria nacional e dos corações dos brasileiros é nada mais, nada menos do que a nossa querida Seiva de Alfazema, que tem a sua história ali, começando aqui no Brasil com, né, a Febo lá nos anos de 1920 e poucos, 1920 ou 1919,
quando a Febo começa, né, a trabalhar. Inclusive, até a Febo, em 2019, lançou uma coleção especial de lavandas, né, que era o trio do lavanda natural, lavanda em folha e flor de lavanda, para homenagear o centenário da marca. E Seiva de Alfazema é aquele ícone que todo bom brasileiro gosta, e nordestino, então, principalmente. Você começa a usar desde criancinha para afastar os maus olhados, mais pensamentos, mais energias, e você vai levando para a vida. Então, amamos Seiva de Alfazema e não ficamos sem, tá? Assim como também amamos um outro ícone da perfumaria nacional, que é a colônia da Febo, né, limão siciliano. Eu já reparei que limão siciliano é meio que um rito de passagem para todo mundo que começa a montar a sua coleção de perfumes, para todo mundo que gosta muito de perfumes e principalmente tá buscando uma fragrância que seja fresca e confortável. Ter limão siciliano ali no seu portfólio é essencial, porque é um perfume que é muito coringa, muito gostoso, e aquele que nesse verão escaldante te dá aquele toque de que delícia, né? Amamos. Então, também não ficamos sem esse ícone do frescor nacional. Assim como um outro ícone do frescor nacional, que eu preciso destacar, e esse daqui eu me surpreendi quando eu soube que a maioria das pessoas só conheciam a marca, né, da qual esse perfume faz parte, por causa dele. Sim, eu estou falando do nosso querido O de Clorofila. Muita gente conhece a Clorofila por causa do O e do Marrot, que são dois clássicos assim da marca, ambos com lavanda. E vale se dizer, não canso de falar isso para vocês, de pontuar esse destaque que é muito importante, que a Clorofila é uma marca que sabe trabalhar com a lavanda. Ela tem dentro do portfólio dela vários perfumes com e de lavanda, então vale a pena você aí que gosta dessa nota dar uma olhada. Tem coisas bem interessantes, bem gostosas aí de usar e bem apropriadas mesmo para o clima do Brasil e principalmente o clima do Nordeste, já que a Clorofila, em sua origem, é uma marca nordestina. Mas o O é uma delícia, gente. Aquela lavanda com toque cítrico muito gostosa, que é uma marca, assim, na vida de muitas pessoas que conheceram essa fragrância quando ela foi lançada entre o final dos anos 70 e início dos anos 80. E que usaram muito durante os anos 80 e 90, né? Que era o boom da clorofila. Eu conheci o O há cerca de 2 anos e me apaixonei. Indiquei para várias pessoas que também se apaixonaram. É aquele perfume que você, antes de conhecer, você vai ironizar o nome dele, mas quando você der a primeira borrifada, você vai entender porque o bonitinho se chama O. Porque ele é realmente uma delícia. E você fica, meu Deus, como é possível, tá? Outro ícone nacional que a gente, assim, respeita e bate palminhas é nada mais, nada menos do que o Lily de O Boticário. Vai me dizer que você aí nunca desejou um Lily. Quem não, né? Todo mundo sempre teve uma paixãozinha pelo Lily, seja o creme acetinado, que eu acho que é a paixão nacional da maioria das pessoas que conhecem, né, essa família, seja quem comprou o acetinado e foi pro perfume. Esse é um perfume que não tem um dia que eu não ponho o pé pra fora de casa que eu não sinto o cheiro dele. Inclusive, já até comentei que antes da pandemia, quando eu saía com mais frequência e tal, todas as vezes que eu pegava ônibus e se o ônibus estivesse cheio, eu sentia o cheiro do Lily ali exalando. Muita gente gosta, é um perfume que ele também é um ícone dentro da história do Boticário, porque assim como o Malbec, né, foi a primeira criação autoral da marca, o mesmo acontece com o Lily. E vale se dizer, inclusive, que se você observar bem os perfumes do Boticário, que são criações mesmo e que você não consegue remeter a nenhum outro cheiro, você vai perceber que sempre na pirâmide e no cheiro há a presença do lírio, meio como se fosse a identidade olfativa da marca. Então é muito interessante. A história do lírio também é muito legal, porque o lírio ele remete à riqueza e elegância. E aqui a gente tem um perfume que ele tem isso, né? Ele tem essa elegância, esse cuidado, né, com a sua imagem, com o seu bem-estar. Perfume lindo, icônico, com toda certeza, tá? Um outro ícone, e esse é um ícone que começou lá, né, entre a perfumaria masculina, e hoje já é um perfume que ele basicamente é tido como compartilhável, porque muitas pessoas gostam dele, muitas mulheres gostam, eu me incluo nesse rol, mas sei também que tem outras pessoas que têm um certo ranço desse perfume por causa das pessoas que usaram, ou porque ele, como aconteceu, né, com o Malbec, popularizou tanto, todo mundo quis tanto, que é um hit que ficou batido.
mas que vale super a pena você conhecer, porque ele é um marco também na história da Natura, assim como acontece com um outro perfume que foi lançado na mesma época que ele, que é o Crisca. Eu preciso destacar a importância de caiaque de Natura. Sim, caiaque tradicional. Crisca e caiaque foram lançados assim, em momentos próximos. Basicamente, eu entendo como se fosse um perfume masculino, outra versão feminina, ambos com uma pirâmide enorme, muito rica e cheio de notas que tem uma certa ancestralidade no meio da perfumaria. Né? Aqui a gente, por exemplo, tem a nota de gerânio, que é uma nota que eu acho muito interessante de se observar. E esse é um perfume que é aquele divisor, né? Ame ou odeie. Muitos gostam, outros não gostam. Mas é um perfume que eu acho super versátil, fresco, gostoso. Tem sim aquele toquinho amadeirado leve de fundo, mas ao mesmo tempo ele se mantém um perfume bem ajustado para o clima do Brasil. É um perfume que quem está usando ele, seja mulher ou seja homem, chega no ambiente e não causa incômodo, não causa estranheza, porque ele não é um cheiro denso. Gosto muito do caiaque, acho ele um perfume assim maravilhoso. E sempre nessa época de dias mais quentes de verão é sempre uma escolha que eu faço, porque um ícone é um ícone, não é mesmo? Batido ou não, é um ícone. Outro ícone que tá ali no meio da história dos brasileiros, principalmente das brasileirinhas que ganhavam muito esse perfume ao fazer 15 anos. E eu não canso de contar essa história porque é uma lembrança que eu tenho ali marcada na minha vida, que é o Tati de O Boticário. Eu não canso de falar sobre o quanto o Tati foi um marco na vida de muitas meninas, principalmente ao fazer 15 anos, né? Muitas ganhavam principalmente o Tati Princess, né? Que é um clássico que, assim, abalou muitos corações. Durante uns anos a família Tati só fazia crescer, tinha vários flankers, cada um mais lindo que o outro. E eu sinto falta disso, vou confessar pra vocês. Eu não fui a garota do Tati, né, da adolescência de Tati, mas sou a adulta do Tati, gosto dele, acho que uma lavanda bem agradável. E realmente, faz todo sentido, né, você presentear os 15 anos com lavanda, que lavanda é uma flor tão delicada, mas ao mesmo tempo com tanta simbologia e tantos desejos bons, né, que você dá um presente desse significa muito, e são desejos bons para você passar para a vida de alguém que está começando a dar os primeiros passos na maturidade e conhecer, né, os primeiros grandes sonhos duradouros da vida. Tati é um perfume icônico, com toda certeza, e que merece, sim, né, ser um ícone da perfumaria nacional e do coração de tantas pessoas, tá? E um outro ícone, que inclusive é a quinta linha mais vendida do país, que merece destaque, e aqui eu trago um exemplar que quando foi anunciada a sua descontinuação deixou muitas pessoas chateadas, inclusive eu, mas que assim é um perfume que a gente adora, é a linha Capricho, né? Capricho é um ícone, a revista Capricho em si é um ícone, suas linhas também são ícones na história, assim como o Tati, de muitas pessoas, de muitas brasileiras. Quem nunca fez um teste da revista Capricho? Quem nunca teve um desejo ali de algum material escolar da Capricho? Eu tive o fichário da Capricho na quinta série, um fichário que inclusive vinha com a cartela de tatuagem, que eu amei tanto, que inspirou a minha primeira tatuagem, que é essa estrela. Se vocês não sabiam, eu fiquei sabendo. Então, a louca do Capricho. E a linha Capricho é a quinta linha mais vendida de perfumes no Brasil. E esse Capricho tradicional que foi descontinuado, que remete ao cheiro do amor, é um clássico. Muita gente gosta dele, tem saudades desse perfume. E foi um perfume que marcou a história de muitas brasileiras que usou muito dele. É um cheiro que é gostoso, era uma linha que tinha um preço super acessível. E o mais interessante sobre Capricho é que, apesar de ser uma linha destinada ao público adolescente, né, é uma das linhas que tem maior versatilidade, porque não só as adolescentes consomem, como nós também, mulheres maduras, e é uma linha que é objeto de desejo de todas as idades e todos os sexos, porque muitos homens também gostam dos perfumes da linha, inclusive o Capricho Be Myself, maravilhoso, com o seu combinado de madeiras e coco e baunilha, não é mesmo? Pois bem, ícone é ícone e a gente bate palminhas para eles, tá? Eu não contei, não trouxe aqui, mas outros perfumes que estão ali na lista dos 5 mais vendidos, né, dessa lista do estado de São Paulo, é a linha Humor de Natura e também a linha Quasar de O Boticário.
tá? Com a Zara a gente sabe que vai ali um pouco na linha do caiaque, então a gente até entende que também vai na linha do Aqua de Giorgio Armani. Mas, pra mim, esses são os ícones da perfumaria nacional. Agora eu quero saber de você aí, quais perfumes você destaca como ícones da perfumaria nacional. Na sua lista também tem algum dos meus ícones? Comenta que eu quero saber, tá bom? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Fiquem com Deus. Beijos e tchau!